Bem-vindos, queridos, ao canal Médico. Hoje nós temos um encontro sensacional. Vocês vão conhecer o meu grande amigo de longa data, cardiologista, Dr. Luiz Augusto de Queiroz, que eu tenho o máximo prazer de trazer aqui para vocês para falar de um tema que eu tenho certeza que muitos são curiosos para saber, e a gente vai bater um papo sobre isso. Ectoplasma, as hipóteses em toda essa função dessa substância nas materializações, inclusive. Bem-vindo, meu amigo. Muito feliz em ter você junto com a gente. E a minha felicidade é igual à sua, pelo menos. Muita alegria também de estar aqui. Esse tema é um tema que eu acho fundamental para quem se interessa um pouco sobre espiritualidade, de uma forma geral. Então, estou aqui à sua disposição, querida, para ouvir tudo aquilo que você quer me perguntar e a gente conversar sobre esse tema que, na verdade, é um caminho que ainda só está começando, né? A gente tem muita estrada para andar ainda. Você sabe que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Mas estudiosa também. Eu sempre gostei muito de aprender, né? E ao longo desses anos todos, vão ser aí, gente, olha só, quase 30 anos, tá? Mas aqui nesse momento é um bate-papo que vocês vão entender essa trajetória toda. Então, ter você aqui junto com a gente, eu não tenho nem palavras para agradecer, porque é uma oportunidade única, não só para mim, como para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Então, para a gente começar, para a gente começar esse bate-papo, Luiz, você é um profundo conhecedor de várias tradições espirituais ao longo de toda a sua trajetória. Se agora eu perguntasse para você, nesse momento, quais as reflexões que ao longo desse tempo inteiro vêm aquecendo o seu coração? Pergunta bastante interessante. Eu te diria assim, primeiro que profundo conhecedor, eu acho que uma expressão que fala muito do seu carinho por mim, mais do que da realidade. Mas, na verdade, assim, a minha vida foi moldada em cima de uma pessoa, que era minha avó materna, que teve, desde a sua infância, o fenômeno espiritual presente na sua vida, numa situação, num contexto muito adverso, porque ela, filha de imigrantes portugueses, vindos para o Brasil até com um certo nível cultural, né? O meu bisavô foi contratado pelo Conde Álvaro Penteado, que criou a FAAP em São Paulo, para ser o guarda-livros. E veio com a esposa para o Brasil. Minha avó nasce aqui, com 8 anos, a fenomenologia espiritual começa nela, uma família portuguesa católica, que nada conhecia de espiritualidade. Então, até que ela pudesse entender e desenvolver isso, e quando eu nasço, já tenho o processo todo montado, eu fui moldado dentro desse ambiente. E aí sempre me interessei por isso, desde pequeno, né? A espiritualidade sempre falou muito próximo, e a gente aqui no Brasil tem o catolicismo como base, e eu agradeço muito, né? Porque é uma religião extremamente respeitável, e isso despertou sempre uma curiosidade de buscar o que, de repente, você vê uma religião separada da outra, por que razão que falavam sobre o mesmo Jesus ou sobre o mesmo Deus, por que separado? Isso me levou a estudar, né, as tradições espirituais, e hoje eu estou convencido de que a busca pelo que une essas tradições e não pelo que separa seja a nossa grande, talvez a solução para problemas que se refletem na natureza humana em todos os níveis, né, políticos, sociais, pessoais, quando na verdade não deveria ser. Então, assim, ter estudado e continuar estudando essas tradições, para mim, é algo que faz parte hoje da minha vida, e em todos os níveis, em tudo aquilo que eu exerço, inclusive da minha carreira. Interessante, né, Luiz? A gente fica imaginando assim essa trajetória, né? Cada um de nós tem uma história recheada com sinais, né? Que talvez a gente, ainda quando muito jovem, não consegue captar esses sinais, né? Mas em algum momento nessa sua trajetória, você foi intuído, ou não sei se já era um desejo de você ser médico, né? Como que integra a medicina com a espiritualidade? Em que momento isso aconteceu? Então, na verdade, acho bastante interessante, porque é bom frisar, eu até queria ser músico, viu, nos primeiros tempos da minha vida, e fui para a medicina por um processo que também eu gostava muito, e isso eu agradeço, porque fiz uma formação médica extremamente ortodoxa. Na UERJ, né? Na UERJ, né, eu entrei na UERJ no meio da década de 70, consegui ter a graça de conviver com grandes professores, né, como Luiz Feijó, Magalhães Gomes, ainda eles no final de carreira, aprendendo clínica. Eu me formei em clínica médica e logo fui um assistente de um professor meu, que era chefe de enfermaria, hoje já está no mundo espiritual, Luiz Carlos Faria de Araújo,
a quem eu devo muito, eu devo a medicina que eu sei. Essa formação clássica de medicina interna, de CTI, foi muito importante, porque eu tinha, como eu disse, esse molde espiritual na minha vida, mas para mim era uma coisa aqui e a outra ali. Uhum. Eu acreditava, vivia, estudava, mas a medicina minha era a medicina absolutamente ortodoxa. Né? Tudo aquilo que a gente podia ter na época, inclusive de evolução tecnológica, né? Chegando às ressonâncias magnéticas, né? Enfim, tudo aquilo que depois elevou a tecnologia médica a um patamar que a gente hoje até às vezes fica um pouco preocupado com ele em relação ao desprezo da clínica médica. Mas como é que eu vou parar nisso? Há um lugar que é muito especial na nossa vida, né, que é o Lar de Frei Luís, que eu conhecia por amigo meu, um grande amigo meu, era casado com a neta do Dr. Lauro Neiva, que era um companheiro do fundador, do Dr. Luiz da Rocha Lima, e o lado social do Frei Luís sempre me tocou muito. Em determinado momento, quando eu me formo, eu comecei, por força de trabalhar com este professor, que tinha uma grande clínica, a ganhar muito dinheiro como recém-formado, e aquilo me incomodou, porque eu fiz a faculdade pública, né? Pagaram para eu estudar, eu não estou devolvendo nada para a sociedade. E aí bati na porta do Frei Luís, que eu já ouvira falar, para me oferecer como médico no ambulatório. Foi engraçado que eu cheguei lá no primeiro dia e falei assim, só quer sentar onde? Eu falei, não, peraí, vamos combinar, depois eu volto. Voltei, comecei atendendo como médico no ambulatório. Sabia que ali havia os trabalhos todos de materialização, né, que já eram longos anos que o Rocha Lima trabalhava naquilo, mas eu confesso que eu não tinha muito interesse em me envolver nisso, apesar de estudar espiritualidade, ter uma atração natural por isso. O que mudou tudo foi um convite do Dr. Luiz da Rocha Lima, que eu estivesse presente num dos trabalhos de materialização para a cura. E eu fui a esse trabalho, e a minha vida dali teve um divisor de águas, porque foi um trabalho impactante, em que eu vi aquilo que eu não imaginava não ver, em relação a fenômenos. E quando eu saí dali, o Dr. Luiz Alves Lima disse, o senhor quer se integrar? Enfim, acabei me integrando. E isso foi em 1982. Então, a gente faz as contas, já fizeram 40 anos, de que desde então eu passei no Frei Luís, depois na Casa de Padre Pio, né, desde 1997, já com a companhia, né, do nosso querido Nelson, convivendo de perto com os fenômenos, e a gente vê de tudo e mais um pouco. Eu sempre digo que hoje não tenho o direito de duvidar. Agora, como eu tenho essa formação, me interessava ao ver o fenômeno. Que fenômeno é esse? Por que ele é dessa forma? Então, de 82 para cá, esse caminho longo, que eu não digo que a gente esteja nem no início para entender, e aí a gente começa a referenciar tudo que já tinha sido feito e a forma como, naquele momento, estava sendo apresentado o fenômeno, que era para cura. O Dr. Rocha Lima era um químico de formação, tinha uma formação científica, mas direcionava para a cura, porque realmente, enfim, um fenômeno de complexidade tal que a gente tem que utilizá-lo de alguma forma, e a utilização para a cura no Frei Luís e no Padre Pio foi um fundamento em que eu acho que a gente ainda hoje tem que se basear nele. Você está falando isso, eu estou me lembrando, e quem ainda não assistiu o vídeo, meu bate-papo com o Dr. Paulo César Frutuoso, em algum momento do vídeo que a gente conversou, ele fala de uma experiência que ele teve, e ele cita o nome do Dr. Luiz Augusto nesse vídeo, vale a pena vocês verem, de uma sessão de materialização lá no Lar de Frei Luís, em que foi colocado na mão dele um tecido cardíaco de algum paciente que estava sendo operado espiritualmente lá, no tratamento espiritual lá, e que ele vê aquele tecido na mão dele, e ele fala até no vídeo assim, acho que era quente, ele sentia que era um tecido que ele sabia que era do coração, e ele teve a grata satisfação de ter você do seu lado, e ele mostrou para você, e você falou. Você lembra disso? Perfeitamente, porque, na verdade, foi uma das primeiras sessões que eu comecei a compartilhar. E aí, já, enfim, novato na história, né? Mas era o cardiologista que estava presente. E tudo aquilo que o Paulo descreve, ele descreve muito bem, e eu tive também a alegria de fazer o prefácio da primeira edição do livro, né, da Face Oculta de Medicina, da Medicina. Quando ele me mostra, eu vi uma peça estranha, porque ela era composta como se fosse, na verdade, quase um teratoma, porque ela tinha um componente nítido da válvula mitral,
a cordoalha, que você reconhecia perfeitamente, e tinha no restante da peça coisas que pareciam vasos ou brônquios, que depois, eu acho que ele explica bem Ele isso, fala no o vídeo. Dr. Frederic diz que quando se faz o arrasto, eles implantam uma prótese ectoplasmática, mas que às vezes a peça que vem para fora, ela traz algum tecido ali que estava em volta. E aí aquilo foi uma das coisas que aguçou mais e mais a minha curiosidade, no bom sentido, né, de procurar entender o que estava em jogo. Né? Eu posso imaginar o sentimento, né, a emoção. Imagina quem nunca viu isso, né? Que depois, ao longo dos anos, eu passei a também participar e ver isso tudo, mas é impactante em todos os sentidos, né? Principalmente para nós que somos médicos, que fomos educados, né? Nem orientados, né? Nessa medicina cartesiana e materialista, né? Você ter essa interface é inenarrável, né? Não tem nem Na nome verdade, isso. como eu te falei, eu agradeço a formação que eu tive, porque ela me dá uma base que me permite apresentar as coisas de uma forma com bastante bom senso, respeitando os parâmetros científicos, inclusive no desconhecimento científico do processo. Né? Então, para mim, foi um mundo novo que abriu, e como você fala, foram anos e anos e anos de sucessivas experiências, todas elas muito impactantes, algumas delas assim de uma forma, né, que a gente às vezes fica com receio de contar, mas uma das primeiras coisas que eu fiz, aí eu confesso aqui, quando comecei a participar, e você conheceu também lá o Santuário do Frei Luís, né? É num local especial, né, colocado no alto da chamada montanha, mas é uma elevação onde o santuário é específico, chamado santuário, porque isso é tratado realmente como algo sagrado, né? Não é um processo frio. Então o nome santuário eu acho que calha muito bem. Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu confesso, foi, depois das sessões, conseguir ir lá ver a cabine, até o lado de fora eu fui olhar para ver se não tinha uma passagem secreta por trás da parede, se ver se alguém podia entrar por ali para dizer que era um espírito. Esse processo eu confesso ter passado por ele, mas depois que a gente percebe, a sucessão de experiências vai se dando, isso vai colocado de lado, como eu disse, hoje eu não tenho direito de duvidar, e a gente passa a olhar com um olhar de aprendiz. Né? Esse olhar de aprendiz, eu acho que ele é fundamental. Eu não sou um cientista, no sentido, né, da palavra, né, mas essa visão de uma ciência que eu acho que o cientista é um eterno aprendiz. Ele precisa ir em progressão, e a ciência abre sempre, a cada resposta, abrem-se novas perguntas. Você toca num tema importante, né? Porque não dá mais para ter ciência de um lado, espiritualidade de outro, né? E a gente não está falando de religião, né? Mas não dá mais. Está na hora delas se unirem, porque são muitas e muitas dúvidas que muita gente tem, né? E que a gente que vê esse outro lado, a gente presencia esse outro lado, a gente realmente não tem mais direito de duvidar de absolutamente nada. Mas igual criança, né? A gente não pode dar feijoada para uma criança que está começando a comer, né? A mastigar. Então tem que ser em doses homeopáticas, né? E a compreensão das pessoas que não conseguem acreditar ou incorporar esse fenômeno. Cada um no seu momento, no seu processo, a gente respeita isso. Isso. Sempre. Então, a ciência atual ainda não tem explicações plausíveis para esses fenômenos transcendentais que nós presenciamos. Você encontrou vários estudos ao longo dessa sua caminhada que foram diluindo as suas dúvidas, né? Principalmente você, como médico, que começou a ter esse primeiro contato, né? Você lembra quais foram esses primeiros estudos? Como é que você começou a pesquisar isso, a ler, né? Enfim, como é que foi isso? Então, na verdade, como eu te falei, eu fui moldado dentro de um ambiente espiritualista, essa avó, e eu sempre li, por exemplo, as obras do Chico Xavier, né, principalmente do André Luiz, que era um médico, e uma linguagem médica nos livros, aquilo. E o próprio Allan Kardec. Eu acho que é bom fazer uma paradinha aqui da gente falar sobre Kardec. Kardec é fundamental, né? E ele, no seu processo, chegou ao fenômeno inteiramente céptico e foi convencido pelo fenômeno. E o que acontecia naquele momento? Eu reputo o século XIX como o grande século divisor em relação à sociedade humana como um todo. Porque no século XIX a gente vem dos anos, né, vamos falar só da história conhecida ali, né, no ano divisor zero, ali, no Império Romano, quando Jesus, esse grande ser, né, que expressou a divindade na sua plenitude, teve no mundo, a gente vê que o conhecimento humano vai
a um ponto em que a ciência começa a tomar forma no Renascimento. A gente tem o Iluminismo aí nos séculos XVII e XVIII, mas o século XIX ele é peculiar porque nele se junta, né, a expressão de todo o potencial da natureza humana. É o ano dos grandes, é o século dos grandes santos, né, de todas as religiões. Né, tipo, se você olhar o catolicismo, né, são as aparições, por exemplo, né, de Maria, a Catherine Labouré, né, em Paris, que aí hoje tem o Santuário da Medalha, que quem olha, a gente olha, é a descrição perfeita de uma materialização, para quem olha a forma da primeira aparição. Depois a Lourdes, santos como o Cura d'Ars, Teresinha, né, de Lisieux, e grandes a espiritualidade na teosofia e os fenômenos que, enfim, eu vou usar a palavra aqui para, né, infestaram o mundo, não foi só a Europa, os fenômenos físicos, as tais mesas girantes, aquilo tudo que se atribuía a todo tipo de causa, mas ninguém estudava. O Kardec foi um dos estudiosos que se convenceu e acabou codificando aquilo a partir de uma abordagem bastante séria, que ficou conhecida como Espiritismo, que no Brasil tomou, né, raiz e cresceu muito. Mas o Kardec falava que o Espiritismo é uma ciência, ele usava esse termo, que tem uma ramificação por força de tudo aquilo que a comunicação com o mundo espiritual trazia. Esta ciência tinha uma ramificação na filosofia e na religião, que a gente tem que substituir pela palavra espiritualidade. Né? Ele teve um ambiente extremamente adverso, porque a primeira coisa que o Kardec fez foi chegar na religião oficial e mostrar, olha aqui, né, porque naquele momento também as filosofias materialistas do século XIX, e a ciência também, é o século dos grandes cientistas, né, quando se descobre a força eletromagnética, as equações, né, que descrevem o eletromagnetismo, e tudo aquilo era fervilhante. E havia também uma filosofia materialista, positivista em voga, e a igreja estava pressionada, a espiritualidade estava pressionada por todos os lados, principalmente a ocidental, que era predominantemente, naquele momento, católica. Havia umas correntes já reformadas, mas o catolicismo ainda detinha o conhecimento da espiritualidade, mas ainda fechado na sua tradição dogmática, que a gente aqui não quer condenar. Quando Kardec vai, ele é rechaçado, porque aquele fenômeno, naquele momento, não interessou, enfim, sem que a gente faça julgamento nenhum, e ele cede com o processo, mas não foi só ele. E aí onde entra, né? O fenômeno era impactante e grandes cientistas passaram a estudá-lo. E a gente não está falando só de Kardec, a gente está falando de prêmios Nobel. William Crookes, que foi o descobridor dos raios catódicos, que vieram a dar origem a quem viu televisão de tubo, né? A TV de tubo era uma ampola de raios catódicos que batia ali na tela. William Crookes descobriu isso, que depois foi decorrer no raio-x. O Röntgen descobre, né, a partir dos raios catódicos, que havia uma outra radiação. E Crookes é descobridor do talho, né, por exemplo. Crookes estudou os fenômenos de materialização à exaustão e ficou convencido de que o processo era real. Ele estudou especificamente alguns médiums, especialmente uma médium feminina, uma menina franzina, inglesa, Florence Cook, que provocava a materialização de um espírito específico. Isso foi estudado à exaustão, e ele arriscou a sua reputação, tanto que ele foi excluído, né? Vamos chamar assim, do cânone médico, né? Médico não, desculpe, científico, na academia, a Royal Academy colocou o Crookes de lado, mas outros cientistas, como Charles Richer, descobridor da reação alérgica, da estamina, e de outras tantas, um grande fisiologista que foi estudar esse fenômeno, comprovou que o fenômeno era real, mas, ao contrário de Crookes, não chegou à conclusão de que aquilo era originário do mundo espiritual. E o nome ectoplasma é trazido por Richer. E aí a ciência, que naquele momento estava começando a evoluir de uma forma acelerada, né, vai em paralelo com esses grandes cientistas que começam a pesquisar os fenômenos extrasensoriais, inclusive os fenômenos físicos. O que vai acontecer, ao meu ver, né? Eu não sou o dono da verdade. O século XIX transcorre, então, nesse movimento. Os cientistas respeitáveis, grandes cientistas, se dedicam àquele fenômeno que explodiu em todos os lugares. Só que, quando a gente chega em 1900, aparece Einstein, que vai virar a concepção nossa do universo de cabeça para baixo.
o tempo, a visão newtoniana desmorona, porque ele demonstra que o tempo não é uma grandeza absoluta, ele é relativo ao espaço, compõe quase que algo único, na verdade, e que uma coisa varia com a outra, a velocidade da luz como molde de um processo onde ela não podia ser ultrapassada, e a mecânica quântica. Quando chega a mecânica quântica, aí surpreende mesmo, né? A gente vai ter ali no início do século XX o explodir da ciência. E a ciência que até então, né, ela vinha num crescendo e a espiritualidade em mão das religiões oficiais se contrapõe a ela, porque uma coisa é uma coisa, como você diz, é outra coisa, e as pessoas não entendiam que podia ser uma coisa só, a ciência ganha força. E vai ganhando força porque ela vai mostrando a realidade. A física quântica, apesar de até hoje as pessoas não entenderem completamente o que ela se mostrou prática, né? A prática toda a tecnologia que a gente tem hoje, dos chips, de tudo isso, essas lâmpadas de LED aqui, são todas feitas de saltos quânticos de elétron, né? Que emitem radiação quando mudam de orbital. E aí aquilo tomou um lugar que a religião foi sendo posta de lado e a ciência, né? A gente fala assim, hoje a gente vê a TV assim, a ciência diz, quem é a senhora ciência? Parece aquela história lá dos séculos passados, a igreja falou, né? Roma locuta causa finita, como dizia, Roma disse aquilo e acabou. Esta ciência se tornou materialista e os cientistas que estudavam os fenômenos extrasensoriais, como Richer e o seu sucessor, por exemplo, Gelei, que Richer estudou seriamente. No final da vida, ele admitia que havia um fundamento espiritual, mas ele criou a metapsíquica, que foi dar origem depois à parapsicologia, mas um processo que foi se esterilizando, porque esses cientistas foram sendo desprezados porque a ciência acadêmica, o ego humano, né, que encontra espaço em qualquer coisa, mesmo, né, ele se apresenta em qualquer situação, e foi a ciência tomada pelo ego científico. E aquilo começou a criar, eu diria até, eu ousaria dizer, dogmas científicos de pessoas que eu não quero saber desse fenômeno. Não preciso de espiritualidade para explicar a vida. A mecânica quântica já veio bagunçar tudo, eu prefiro ficar com ela e ficar com ela no seu viés materialista. E o ectoplasma, que o nome foi porque na materialização você vê matéria. A materialização não é uma evidência. A materialização, o nome diz, a entidade se corporifica e todo mundo não só vê como toca, né? A entidade, quando a materialização se faz perfeita, ela é um ser completo. Você toma a pulsação da entidade. As diferenças. Esta mesma entidade que você toma a pulsação, ela pode emitir luz e ela pode sumir da sua frente da mesma forma como ela apareceu. Só que enquanto ela está ali, ela corporificada é um ser completo, com temperatura, com pulsação, com respiração, com voz, com fala. De onde vem? Agora, isso passou a não interessar a ciência naquele momento. A ciência evoluiu muito, tomou o lugar e isso passou a ser um fenômeno secundário. Aquele ectoplasma, até a definição é uma definição bonita, acabou depois os Ghostbusters utilizando, porque ela quando se materializa, e aí onde foi o nome, parecia um plasma celular, né? A figura do plasma em si, aquela substância gelatinosa, e que estava fora, né? Estava fora do contexto da célula comum conhecida. Aí o nome do Richer faz sentido. E a gente usa esse nome até hoje, mas há outros nomes para vamos dizer, enriquecer esse conceito. E o que acontece? Do século XX, 1920 em diante, essa história foi sendo posta de lado porque a ciência evoluiu brutalmente, a gente chegou ao nível que a gente tem hoje, de um conhecimento tecnológico, porém, eu estou falando demais, né? Não, está falando demais nada. Não, pelo amor de Deus, nós estamos aqui aprendendo. Luiz, eu estou sempre aprendendo com você. Nada. E eu tenho certeza que vocês que estão aí do outro lado vão ter muita vontade que o Luiz volte outras vezes, porque o assunto é muito vasto, mas é assim emocionante, tá? Até da gente poder entender. Mas eu quero pegar um viés aí, porque eu sei que eu você vou dar uma paradinha aqui para te passar de novo, porque, na verdade, quando a ciência toma a rédea do processo e põe aqui de lado, eu não preciso de você. Fenômeno físico, eu não preciso. Eu tenho 5 sentidos, tenho, né, a minha tecnologia que foi crescendo, isso não precisa de explicação. Só que agora a gente chegou num momento que precisa de explicação de novo, porque o avanço da ciência, isso era esperado, chegou a momentos que você tem coisas hoje que são completamente misteriosas mais uma vez. E a ciência hoje está sacudida nas suas bases.
né? Mais uma vez. Nossa Senhora. Gente, eu vou beber um pouquinho d'água, vocês aceitam? Vamos. Porque, né, a pessoa conversa muito aqui, né? Espera aí só um minutinho. Já que você começou a falar dos fenômenos da ectoplasmia, né? O nosso bate-papo ali é hipótese sobre a natureza do ectoplasma e das materializações. É usado. Pois é. Quando esses estudos iniciaram, como você já comentou, né, lá no século XIX, existe, então, esse limite entre a ciência e essa visão da religião, né? O assunto é vasto, é empolgante, né? Mas você pode falar um pouquinho sobre essa natureza, ou os princípios, nem os princípios, o que tem no ectoplasma, o que compõe o ectoplasma, né? Se já foi estudado, enfim, o que as pessoas... Ele é estudado, assim, desculpa, o estudo que se faz do ectoplasma que nós temos são do seu estado, eu diria que ele é um processo, é uma essência, uma substância, é um campo, no sentido campo científico, que transita entre a faixa vibratória que a gente percebe com os nossos sentidos, os nossos 5 sentidos e o nosso intelecto, que processa as informações que nos chegam, né? E uma outra faixa que a gente chama do mundo espiritual. Ele é como se fosse um elo de ligação e tem um nome, por exemplo, que é usado, força neurica, por exemplo. Isso o André Luiz traz nos seus livros. Um grande pesquisador alemão, porque é importante a gente dizer, que a gente falou do Kardec, de cientistas, mas já no final do século XVIII, né, alguns grandes sensitivos, como Swedenborg e outros tantos, já mostravam, com um viés mais científico, aquilo que a espiritualidade conhecia desde sempre. Porque esses fenômenos são tão velhos quanto a humanidade, eles não pertencem a uma categoria científica ou de alguma pesquisa qualquer, né? A gente vai ver o fenômeno de intercâmbio de planos presente em todos enfim, em vários momentos. Ficou muito no lado das religiões, mas materializações espontâneas é só a gente procurar que a gente acha, né? Os grandes santos, Jesus, para a gente só falar das tradições mais ocidentais, mas o que não falar da Índia, por exemplo, onde se reconhece esses estados de materialização há milênios, e assim também no Egito, e assim em todas as civilizações, é um dom natural. O ectoplasma, para mim, então, é essa força intermediária. A gente pode localizá-la nas tradições espirituais com o chamado corpo etérico, que é um corpo que, como eu disse, ele faz essa ponte e ele tem uma ligação natural com a estrutura que a gente chama fisiológica das nossas células materiais. E por isso ele se materializa e por isso ganhou esse nome de ectoplasma quando ele está no seu estado material. Na nossa célula, para vocês que estão ouvindo, existem várias organelas, várias estruturas, e uma delas está lá, o ectoplasma também, né? Ele é como se ele fosse um molde para que o processo do corpo físico se mantivesse vivo, ligado às estruturas mais sutis, que eu particularmente não tenho dúvida nenhuma, né, respeito quem tem, que sustentam o que a gente chama de vida, né? A vida física, que é a expressão fisiológica. Nós estamos nesse momento aqui sentados e nosso coração está aqui funcionando, batendo, né? As células todas estão fazendo o seu trabalho. Esse processo, a gente sabe hoje que ele não é mais puramente mecânico, não dá para a gente explicar mais ele de uma forma mecânica. Eu me lembro de um professor de fisiologia nosso que provava que a alma não existia quando ele fazia o balanço energético da caloria que entrava e que saía, que dava zero. Mas aonde que está a energia espiritual aqui? É tudo energia fisioquímica. E assim ele dizia, e ele era convencido disso. Hoje a gente não dá mais para a gente chegar a esse ponto. Cada vez, quando a gente fez medicina, o cérebro tinha cotado como 3 bilhões de neurônios. Hoje a gente sabe que o cérebro tem 30 bilhões de neurônios e vai para mais, né? Então, a gente desconhece mesmo o nosso equipamento físico. E o ectoplasma, para mim, ele faz essa ponte e essa estrutura, quando o pessoal falava do fogo-fato nos cemitérios, né? Aqueles efeitos fosfóricos que às vezes saem, aquilo, para mim, é o corpo ectoplasmático que a gente tem, que está se dissolvendo junto com a mudança que se faz num corpo que perde a vida física. Então, assim, e ele é utilizado pelas entidades para se materializar. E agora,
Como é que eles usam? Existem várias hipóteses. A gente tem a constatação empírica do fenômeno e a forma como ele se apresenta leva a várias conjecturas, né? E o que a gente tem que ter cuidado, eu quero fazer esse parênteses, é porque às vezes a gente se entusiasma muito, né, em ver, e a gente, por exemplo, no meu caso, no seu, são muitos anos de ver o fenômeno, e às vezes a gente vai facilmente para certas definições que vão encontrar um rechaço no chamado mainstreaming da ciência, né? Então, nossa paciência é para que a gente chegue lá usando critérios científicos, inclusive de definição. A física quântica ela é muito, eu diria assim, tentadora, porque ela traz tanta abertura que às vezes a gente corre para poder pegar uma explicação desse mundo, né, transfísico, que transcende o físico, usando uma explicação que, dentro de algumas teorias da física quântica, e essa história é trazida como se fosse uma verdade, e não é, né? Na verdade, a ciência ela tem que ser comprovada. A gente pode fazer conjecturas, pensar, hipotetizar. A gente tem um fenômeno, e esse fenômeno é sagrado, e a gente precisa que ele seja preservado para que amanhã a gente possa encontrar explicações reais. Quer dizer, a natureza do ectoplasma, eu diria, sempre que a gente pode dizer, é uma substância como se fosse uma ponte, como se fosse um catalisador, uma enzima entre o que a gente chama de mundo material, que não é nada mais do que a energia num determinado estado, e o mundo espiritual, que não é nada mais do que a energia em outro estado. A gente desconhece com perfeição, mas há 15 anos atrás ninguém falava em matéria escura nem em energia escura. Essas duas estruturas são conceituais, a gente não consegue prová-las, a gente não consegue, mas a gente sabe pelo efeito que ela causa que tem que ter alguma coisa a mais do que o que a gente chama de matéria no universo. O que faz a expansão do universo? Né? A energia escura, que antigamente era tida como uma determinada, hoje está sacudindo a base, que já se entende que ela é muito mais intensa do que. O que está puxando o universo? Existem outros universos, né? Eu conheço um dos grandes mestres, né, você fala em tradições espirituais, Paramahansa Yogananda, que foi um dos responsáveis nesse século XIX e século XX para trazer a tradição espiritual da Índia e tentar fundi-la com as nossas tradições ocidentais. E ele falava muito do universo astral, né, que, ao meu ver, nada mais é do que um universo em outra dimensão. Se o multiverso é real, a gente pode encaixar ali o universo astral. E o que ele dizia? Que o universo astral tem o universo físico pendurado nele como ele usava exatamente essa figura, aquela barquinha do balão. O balão está subindo e puxa. Então, hoje você vê que a energia escura é dada como aquela que faz a expansão do universo. Quem é que está puxando? Quem é que está expandindo? Né? E os conceitos que a gente vai recebendo agora vão mudando muito. Agora, por exemplo, quando a gente pega alguma coisa para explicar e diz assim, o ectoplasma é isso, e aí usa uma teoria, essa teoria depois pode não ser comprovada. E aí a gente fica a reboque do escárnio da ciência oficial. Uhum. Então a gente precisa ter como cientistas, aqueles que buscam uma ciência inovadora, ter esse cuidado para dar aqueles 2 passos à frente, um meio atrás, 2 passos à frente, um meio atrás, porque eu vou te falar uma coisa, só para a gente compartilhar aqui. Você viu comigo, eu vi as entidades se materializarem de muitas formas. Eu vi a nuvem branca, a gente ouviu aqui hoje numa conversa, né? Aquela nuvem branca que é expelida pelos orifícios naturais do corpo, e aquilo parece até uma coisa viva. Eu vi isso, né? Assim, mais de uma vez. Né? O médium, o sensitivo. Quantos anos, né, Luiz? Todos nós vimos isso, aquela nuvem geralmente luminosa, e de repente a forma da entidade ou do corpo ou de um pedaço se compõe ali. Mas às vezes a gente vê a entidade aparecer como se ela abrisse um portal dimensional e entrasse inteira, né? Num tempo que não se conta em minutos, conta em segundos. Então eu acho que existem várias formas da entidade e da materialização se dar e do ectoplasma servir como meio para tal, né? Vou falar um pouquinho, por exemplo, hoje a teoria das supercordas ficou em voga e as pessoas começaram a usar ela como explicação das diversas dimensões. Hoje a teoria das supercordas tem um gap a partir do bóson de Higgs, onde ela não se encaixa. Aí surgiu a teoria da gravidade quântica em loop,
que fala a seguinte coisa: a substância que é fundamental é o espaço. O espaço não é um espaço, é um campo. E nesse campo que as coisas existem. É como se a gente tivesse um tecido, né? E ali, ou um pedaço de água, e cada pontinho daquilo seria uma coisa que se materializaria nesse espaço. Para os materialistas não tem nada mais do que isso. Mas a gente pode pegar, será que eles não estão falando certo? E quando uma entidade vai se materializar, ela usa o nosso espaço, na verdade não é um espaço, é um campo, como se a gente, você vê aquela pessoal da arte, quando bota aqueles lençóis, eles botam a cara e ficam aparecendo ali para fazer, né? Botam a mão. Como se eles fizessem isso com o nosso espaço e se tornassem materializados no nosso espaço. E depois, quando tiram, somem. E aquele espaço é o campo ectoplasmático, é o campo neurico. Tudo isso são conjecturas, e a gente não pode afirmar nenhuma delas, a gente tem que ter calma e seguir no caminho que nos foi dado, que é o caminho experimental. E aí, vou fazer outro parêntese. E ele, para mim, ele só sobreviveu em locais onde nós estivemos, no Frei Luís e no Padre Pio, porque o fundamento e a abordagem foi para um aspecto sagrado, que é fazer o bem às pessoas. Ajudar quem tem doenças, que você sabe, processos que foram... Paulo César descreve isso 10 vezes melhor do que eu, então vocês leiam os livros do Paulo, que ali eles... Leiam e assistam, por gentileza, o nosso podcast. O Paulo faz o processo bem claro, porque ele conviveu né, ali direto com o Dr. Frederich, como eu também, e a gente vê que esse fundamento de fazer o bem, para mim, sustentou esses anos todos. E a gente tem que agradecer isso quando a gente ensaia ir em direção a uma ciência mais elaborada para explicar aquilo que ficou. A gente tem que ter o cuidado de não perder esse viés sagrado. Porque, na verdade, quando você fala que a gente tem que juntar as duas coisas, é uma verdade. A ciência espiritualizada, né, e a espiritualidade científica tem que se compor com uma unidade em que a gente não pode abandonar as coisas mais fundamentais de uma natureza humana elevada, que é o amor, a compaixão, a humildade, né? Isso faz parte. Um Richer é uma prova, um Charles Richer é uma pessoa humilde por natureza, porque ele ia para o fenômeno como um aprendiz. E você vê que é engraçado, né? A gente brinca assim, talvez, será que existe alguma força que não tem interesse que a humanidade tenha uma prova cabal e que entenda que a vida não termina nos anos físicos? Porque hoje se questiona até o tempo, a existência do tempo como a gente entende, né? Se questiona o tempo, inclusive, como uma grandeza absoluta, né? Há correntes da física que o tempo sai das equações. O tempo ele é fruto de um processo, movimento. Então, há um saculejar, para mim, muito parecido com o do século XIX, e aqueles pioneiros lá do século XIX, que levantaram essa bandeira, ousaram, foram, inclusive, extremamente rechaçados e vilipendiados por isso, Crookes, Richer, Gelée, e outros tantos, Madame Curie, né? Todos eles participaram ativamente daquele momento. Eu acho que chegou a hora de nós voltarmos, né? E esse repositório que a gente tem em experiências como a que houve no Lar de Frei Luís, como a que houve na casa nossa, né? Com as materializações, eu tive a oportunidade de ver coisas, você descreveu uma, mas eu vou arriscar aqui. Olha lá, hein? O povo é curioso. Maluco. Veja bem. A casa de Padre Pio que ele está falando é atualmente onde nós estamos já há alguns anos, né? Há 27 anos já. Já, né? Passa, né? Meu Deus do céu, gente, o tempo passa e o tempo voa. Mas, enfim, continua, eu não vou te interromper. Não, e nós vimos sempre com essa ideia de fazer o tratamento, e aí essa base, e a abertura científica, eu acho que ela se faz necessária como um processo componente deste mesmo entendimento, né? De que é algo sagrado, como a vida é sagrada, como tudo é sagrado. E a gente vê hoje, pela forma como o mundo se apresenta, quanto nós estamos precisando desse retorno ao sagrado, de uma visão mais inclusiva, de uma sociedade fraterna. Isso não pode ser só um aspecto a ser visto como, né, algo, enfim, hipotético, ou impossível, ou teórico, ou inatingível. Não, é algo que faz parte de uma vida civilizada em passos que a nossa civilização precisa atingir.
né? Os grandes avatares são grandes precursores de civilizações que têm outro aspecto, que não são como hoje, a gente ainda tem uma sociedade dominada pelo ego em todos os níveis. Mas os fenômenos, entendam, voltando ali ao fenômeno, um deles, no Padre Pio, né, que agora uma determinada entidade materializada chega para mim um dia completamente materializada e a gente sentindo, né, ela corporificada, o médium na cabine em transe, porque a gente tem acesso direto a ver, então a gente não tem mais dúvida, né, mas está ali o médium em transe, deitado, a entidade já aqui fora, às vezes até mais de uma, né? Ela chega e diz assim, eu vou te dar o aparelho que eu estou usando, porque eles trazem aparelhos. Na época que não havia luz de LED, em 1980, as luzes que eles traziam eram muito mais lindas do que as luzes hoje que a gente tem, com os lasers, LEDs e tudo mais. E me põe na mão um aparelho que estava quase flutuando. Parecia uma... Eu me lembro perfeitamente da sua forma, era um cubo, né? E tinha filetes de onde saíam luzes, aquilo quase que levitava na minha mão. E eu fiquei olhando aquilo, olhando, eu queria mais, aí daqui a pouco eu disse, olha, eu vou ter que tirar porque o médium começa a sentir o processo. Aí entra uma outra coisa em relação à natureza do ectoplasma. Uma das coisas que eu acredito é que o processo, quando ele se dá pela utilização da energia peculiar do médium, por essa força neúrica, somada a energias da natureza, somada a energias dos componentes, que é tudo uma composição, ele funciona como se fosse literalmente a geração de um filho. Só que em vez de 9 meses, acontece em minutos e segundos. E tudo que acontece na entidade materializada repercute no médium, como se ele tivesse ligado por um cordão umbilical, vamos chamar assim, energético. E aí ele diz assim, eu não posso te dar muito tempo, porque esse aparelho está aqui dentro desse campo e que está sendo fornecido pela energia que está vindo do sensitivo de tudo. Então, vamos ter calma. E assim foi. Eu fiquei decepcionado, porque eu não pude ficar mais tempo olhando o que estava na minha mão, mas era extremamente diferente de tudo que a gente vê. E, literalmente, ele parecia que ele ficava meio que dando saltos, assim, quase que, né, se eu jogasse ele para cima, ele ia flutuar igual um balão de gás. E aquilo foi uma das coisas impactantes, entre muitas outras. Uma outra, em que, para mim, foi impressionante também, essa foi no Frei Luís, o médico que se materializava lá, o Dr. Friedrich von Stein, um dia, eu já conduzia as materializações naquela época, né, quando fui o presidente do lar, ele sai da cabine, materializado, vem a mim e diz assim, vem cá, completamente materializado. A cabine é um pouquinho maior do que essa mesa aqui, cabia um leito maior, porque então o espaço era um espaço restrito, que cabia a cama com o médium deitado em transe. Ele abre a cortina que protegia a cabine, estava lá o médium em transe, e a gente deitava e via que ele estava em transe completo. Às vezes o corpo diminui, e às vezes fica do tamanho de uma criança, às vezes se desmaterializa por completo também. Você vai olhar, cadê o médium? Ah, a fraude está escondida? Não estava, nem a fraude, nem estava escondido. Isso a gente... Né? Eu brinquei aqui que no início eu dava rolando para ver se tinha um buraco e sair, então depois eu convivi anos e anos com aquele mesmo ambiente, e nem sabia que a fraude estava completamente descartada, e ele ali pequeno, e ele diz assim, olha, vou te fazer uma coisa, me segura as mãos. E eu seguro a mão do espírito materializado. Agora você conte até 3, olhando para o médium. E ele tinha um aparelho, ele iluminava o médium, e eu vi perfeitamente o médium materializado no leito. E eu contei, 1, 2, 3. Quando eu conto 3, eu só sei descrever o que, na hora, parecia uma implosão. Aquele ser que estava segurando a minha mão some, o médium acorda imediatamente, que aí o ectoplasma estava vindo daquele processo, né, sufocado no leito, né, e na minha mão ficou um pano dobrado, que quando eu abri, era um pano de linho grosso que devia ter, sei lá, 1 metro de largura por 2, todo dobradinho. Agora, mais curioso, e aí foi para mim a maior prova, quando ele fala para mim, conta até 3, ele ilumina o rosto. E quem que eu vi ali? Uma figura extremamente parecida com o médium. E eu olhei o médium. Então, eu vi 2. O deitado
E o que estava aqui, esse fenômeno a gente chama de superincorporação, né? E depois a gente foi ver isso no Padre Pio também tantas vezes, que é o que a entidade desdobra um dos veículos do corpo não visível do médium, ela o materializa e incorpora nele. Ela não está incorporada no corpo físico, o corpo físico está deitado na cama. Ela se incorpora neste corpo astral, no perispírito, seja qual for o nome que a gente use, mas é um campo de energia, não é normalmente visível, naquele momento estava materializado. Então, para mim, se eu tivesse necessidade ainda naquele momento de ter prova, já não tinha, porque eu também tinha visto tantas outras coisas, teria sido a prova cabal, porque eu vi literalmente duas pessoas iguais ao mesmo tempo e uma desaparecer. Depois de contar até três, me deixar um pano na mão e a outra acordar para eu ter que ali cuidar dele, que estava sufocado. Então, assim, como no Padre Pio a gente viu coisas... Você já imaginou se você comenta isso com alguém? Não, que eu não sei nem o que vai acontecer. Porque, gente, assim, será que, até onde será que esse vídeo vai chegar, né? Ouvindo o Luiz falar sobre isso, né? A gente não sabe. É uma coisa séria, é isso. Eu respeito muito a visão das pessoas. Eu acho que só chegou a hora da gente falar as coisas, né? Imagino quando eu recebi o convite e nos lugares que a gente tem ido, o trabalho que o Paulo César tem feito, faz parte de um processo que eu acredito que um dia vai unir essas coisas todas e a gente vai entender que brigar por religião, que a minha religião é maior, que Jesus é maior que Buda é maior que Jesus, é uma infantilidade espiritual, né? A nossa sociedade ainda é infantil. É só a gente imaginar que até o século XVI a gente acreditava que era o Sol que girava em volta da Terra e que as estrelas ficavam em esferas fixas rodando, né, em volta do nosso planeta. Era uma ilusão, uma doença do ego, e de repente veio, não é nada disso. Apesar de eu acreditar que ainda tem gente que acredita que o Sol ainda gira em torno da Terra. Que a gente acha que a Terra é plana. Tá ali, né? Que a Terra é plana, né? E a Terra plana e outras coisas mais. Respeito, a gente não impõe nada para ninguém. Mas o fato é que a ciência depois ela foi se tornando dogmática também, a ciência oficial. A gente conversa às vezes com cientistas, há muitos cientistas. Hoje a gente trabalha, né? Eu hoje trabalho com pessoas, são cientistas que trabalharam com o prêmio Nobel de pouco tempo. E são pessoas que entendem a espiritualidade e querem achar uma forma realmente científica de entender e explicar isso sem predisposições ou pressuposições. Mas, desde o século XVI, a gente tem essa mudança que o nosso planeta, que era o centro do universo, hoje fica na periferia do braço de uma galáxia que tem 200 bilhões de estrelas iguais a ele, e, por sua vez, num universo que tem outras centenas de bilhões de galáxias que tem... Então, tudo cresceu muito. E a nossa infantilidade permanece, né? A nossa doença egóica permanece. E eu acho que o papel dessa ciência nova, se a gente pode chamar de nova, eu não gosto desse nome, mas de uma ciência que tenha fronteiras abertas para um conhecimento que até então ficou na mão das tradições espirituais, das religiões, e por isso é desprezado, né? Enfim, essa história possa se resolver e a gente possa, com isso, imagina o seguinte: na hora que a gente consegue provar sem questão de que a vida não termina quando o coração para de bater, né, ou quando o cérebro dá os sinais lá de morte cerebral, e os fatos que provam que isso não é verdade são muitos, mas quando a gente comprovar que existem outras dimensões de vida, eu acho que as pessoas vão passar a pensar, ou pelo menos serem chamadas a pensar de forma diferente e levar a sua vida agora, né? Abrem-se muitos horizontes. E aí tudo que o trabalho que a religião fez, louvável, né? E todo o trabalho que a ciência vem fazendo, louvável, por que não encontrarem caminhos comuns, né? Não é no sentido de fé, eu respeito a fé, porque a fé é boa. A gente sabe disso, né? Na nossa área médica, a gente sabe muito bem hoje que a meditação, a oração são vistas em experiências e trabalhos sérios como efetivas, né? Na medicina, principalmente, né? Nessa cura pela oração, trabalhos pioneiros que acontecem desde a década de 70. Então, eu acho que está na hora de juntar tudo isso, né? E eu acho que as pessoas estão aí, né? A gente tem médicos, eu na UERJ, por exemplo, você foi da AME, né? E tem médicos e tem cientistas que não são médicos, mas que procuram entender essa história de uma forma mais ampla, e a gente fica animado
apesar de ver o mundo como está, de que haja saída, e uma das saídas é a gente encontrar a transcendência como algo real. E eu posso dizer assim, o ectoplasma, que é a substância que sempre me fascinou, ela é o símbolo dessa unidade, dessa integração. O ectoplasma, a palavra plasma, é o quarto estado da matéria, né? E uma coisa tem um pouco a ver com isso mesmo. Ele mostra que existem pontes que nos ligam a mundos que ou a gente não quer ver, se recusa a ver, ou vê de uma forma incompleta, mas que pode ser visto certamente de uma forma integrativa, integradora, e que permita que a humanidade... A grande resposta para isso é como é que a gente pode fazer uma humanidade mais feliz, né? Exato. Em todos os níveis. Enquanto Feliz sociedade, a gente está começando a despertar, talvez, né? E o que você acha que, já que você fez a pergunta, né? O que a gente pode fazer para a gente poder caminhar para uma humanidade mais feliz, uma humanidade compartilhada, né? Esse olhar equânime, né? Uno e não mais dividido. Eu acho que aí é nós entendermos que todo o acervo, né, sagrado trazido pelas tradições espirituais, que mostrou o tempo inteiro essa realidade no viés não científico, vamos chamar assim, com o acervo que a ciência conseguiu chegar até agora. E isso somado, o que acontece? Qual foi o grande mote dos grandes avatares? Mostrar a essencialidade, a unicidade da vida. Então, vamos dar um grande exemplo para pessoas que a gente conhece muito de perto. Um Francisco de Assis, né, falando de um santo católico, que percebeu a unidade da vida e que entendia que tudo compunha uma grande fraternidade, que ele dependia da natureza, que ele dependia dos seus companheiros humanos, animais, e que o laço amor, compaixão, era fundamental para manter essa vida acesa e trazia com ele todo o reflexo positivo, né? E aí é um santo, né? A palavra santo, aliás, o verdadeiro santo é aquele que integra tudo, né? É a coisa do holos, né? O holos em grego, que é você pôr os componentes juntos no mesmo todo, e que gerou a palavra inglesa holy, né? Que é santo. A gente sabe disso, é quase, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente não aplica isso. E hoje a gente sabe que esses estados, quando você estuda o cérebro com a neurociência, que há ativações de certos processos de transmissores, de neurohormônios, as endorfinas, processos que são ativados por esses estados que eram preconizados e propostos pelas tradições espirituais, né? Um estado de compaixão, um estado de empatia. Isso mobiliza em níveis muito complexos, até o corpo físico, até as células, processos que são positivos. Por que a gente não entende que isso pode se refletir também numa saúde social, né? Estamos vendo hoje os momentos que a gente vê, né? Hoje é um mundo de paradoxos, né? A gente está vendo essa tragédia que, infelizmente, a gente está, né, presenciando no Sul, despertar o melhor e o pior da natureza humana, né? Aquela solidariedade que vem de todos os lados e aquelas pessoas que insistem, né, hoje que a gente tem o grande amplificador, que são as redes sociais, em utilizar esse instrumento que, como tudo é neutro, o Dr. Frederick von Stein falava, um bisturi na mão de um cirurgião cura, se eu entrego ele na mão de um assassino, ele mata. Os meios são neutros, e as redes assim são, mas elas amplificaram a natureza humana, e a gente vê que a natureza humana tem esses dois aspectos. A ideia fundamental, aí todos os grandes avatares, vamos chamar assim, os grandes enviados, sejam, sem querer dizer quem é o maior, quem é o melhor, né? Claro que a gente tem preferência, por exemplo, eu adoro Jesus, para mim, uau, Jesus para mim, cada dia que a gente olha mais profundo, a gente entende, mas é um Jesus que eu não quero ligar ele a essa ou aquela religião, é um Jesus que propôs coisas como modelo para nós, né? Inclusive para modelos científicos, eu acho, né? Mas a gente precisa entender que se a gente vai por aí, a gente tem um caminho para a humanidade. Então, por isso é que eu acho que hoje cabe a esses cientistas de fronteira, que têm essa visão, batalhar muito para que a academia possa não fazer o que fez no século XIX,
quando ela fechou as portas para um Richer, fechou as portas para um Gelei, para um Crookes, para Madame Curie, não, porque, né, mas sofreu na hora que ela, né, enfim, descobre tudo que ela descobriu e colocou a gente na mão de que o mundo não está preso àquilo que os sentidos só veem ou sentem, né? A academia fechou a porta naquele momento. Se ela abre hoje, o que a gente pode? A grandeza do mundo espiritual vem aí, porque, gente, é só olhar. Esse fenômeno, a ectoplasmia, a materialização, é velho como o homem. Ele não pertence ao século XIX, ao espiritismo. No século XIX, ele explodiu, foi estudado por cientistas como Richer, como Crookes, outros tantos, foi estagnado, e agora eu acho que está na hora de renascer, dando a mão a uma ciência que evoluiu tanto nesse século XX, no século XXI também. Só que a gente precisa transformar essa evolução em felicidade, né? Eu fico pensando assim, Luiz, ouvindo você falar isso tudo, principalmente nas nossas crianças, né? Nos jovens que estão nascendo agora, nessa nova geração que está chegando, e os que já estão aqui também, muitos deles com uma sensibilidade extremamente exacerbada, né? E que, por essa falta de entendimento entre a medicina cartesiana, né, a ciência convencional, muitas dessas crianças e desses jovens estão sendo utilizando muitas medicações que acabam dopando essas sensibilidades, esses canais, né, que estão aí abertos, né? O que você acha que falta para que nós, profissionais da área de saúde, possamos ampliar o nosso olhar, aprender outras formas de olhar essas crianças e não doparem nem rotularem com determinados rótulos de doenças, né? Para virar essa chave, o que você acha que O precisa? equilíbrio, exatamente isso. Porque a gente está hoje, e você tem razão, a gente está testemunhando uma geração que vem com uma sensibilidade, eles não são mais 2.0, 3, são 5.0, né? A gente vê crianças de 2, 3, 4, 5 anos de idade em estados de consciência, e isso, por força que a nossa sociedade é desequilibrada, leva esses seres a captarem esse desequilíbrio com muita facilidade. E aí a forma de atuar pode ser também desequilibrada quando você exagera em medicações, né, extremamente fortes no sentido de agir, né, em neurotransmissores, estados. E você falou bem uma palavra, dopar, e não vai ao fundamento. Então, se você tem um equilíbrio, essas medicações podem ser necessárias, sim, claro. Agora, o equilíbrio... Vem cá, será que não tem outro aspecto aí nessa história toda, né? Será que esse serzinho que está nascendo não é um serzinho material que surgiu da união de espermatozoide de um óvulo e foi crescendo, que tem algo maior? Será que a consciência não é precedente, né, ao estado que ela se manifesta? E aí, se a gente vai por aí, a gente pode olhar o que é bom. Eu não tenho dúvida que as medicações hoje, mas vamos falar um pouco da homeopatia, que é a tua especialidade, né? O que Hahnemann faz na época que você não tinha, né, a alopatia do jeito que ela, vamos chamar assim, e a ciência médica do jeito que ela se desenvolveu? Ele foi um cientista, ele experimentava e via. O que ele faz é assim, nada foi fora da experiência. Ele mostrava que funcionava, e mostrava um paradoxo, que quanto mais diluía, mais funcionava. Agora, isso vai de frente à ciência materialista, porque supera o número de advogados, não tem mais molécula nenhuma ali, então isso é uma farsa, é sugestão, é efeito placebo. A gente fala efeito placebo, esquece que por trás disso pode ter tanta coisa. E a homeopatia mostra que funciona. E isso irrita os alopatas. É engraçado isso que você está falando, que Hahnemann foi um dos que foi perseguido, né, desde sempre, né? Ele está ali no século XIX. Pois é. Ele abre um campo e diz, olha só, olha onde vai, né, a natureza da consciência e da fisiologia humana, que eu consigo diluir uma determinada substância para causar o efeito inverso, né, curo com similar. E aí, de repente, a alopatia cresce. É a mesma coisa que fazem com as pesquisas do espírito. Isso aí esquece, não é nada. Até hoje é assim, né? Assim, mas ela está aí resistindo. E ela vai, para a minha visão, as grandes percepções que nós estamos em campos vibracionais que são muito maiores e mais amplos do que a gente percebe com os nossos sentidos e com nossos equipamentos, tem que ganhar espaço dentro de uma medicina
de uma ciência de forma geral, mais inclusiva, mais humilde, mais ciência, porque ciência é isso, né? As teorias existem para serem ou não comprovadas e, sendo comprovadas, para avançar em direção a coisas sempre novas. Nunca se vai chegar, pelo menos eu acho, do que a gente entende como um ponto final, né? Ponto final? O que é ponto final? Não é só ponto final, né? Eu estou vendo aqui na minha cabeça, assim, muitas vezes a gente quer conversar de uma forma mais integrativa, mais sistêmica, com colegas mesmo, né? E aí eu ouço muitos falar assim, mas o meu ponto de vista, quando começa a falar em meu ponto de vista, é quase isso, nada é um ponto final. Né? E a gente tem que ter, de verdade, eu vou usar a palavra humildade, mas talvez não seja bem essa palavra. Talvez uma flexibilidade para entender que não existe nunca nem sempre. É o que os ingleses chamam do estado de awe, de maravilhamento. O cientista tem que ser sempre uma criança. Tem aquela história que o Newton, não sei se as pessoas sabem, Newton era um grande cabalista. Newton produziu em toda a sua obra a parte da ciência, dos princípios de Newton, que são, né, mudou tudo, é 40% da sua obra. Os outros 60% são estudos espiritualistas. Né? E ele termina a sua vida dizendo assim, que ele se sentia como uma criança na beira da praia, brincando com conchinhas, né? Olhando uma concha aqui, um bichinho ali, enquanto à frente dele tinha todo um mar para ser descoberto. Ele tinha essa humildade, né? Nesse nível. Não sei como ele era, não conhecia a pessoa, mas isso para mim mostra que isso é ser um verdadeiro cientista. Não tem a verdade na mão. Né? Você tem um disso. A física quântica mesmo, ela tem várias explicações. A escola que predomina é uma, a escola de Copenhague, mas tem outras explicações em volta dos fenômenos quânticos que não são tão utilizadas, mas que hoje o pessoal está recuperando, porque começa a ver coisas que aquela história do colapso, né, quântico, por si só, matematicamente já tem coisas que escapam do processo, da mesma forma que vai ser sempre assim. Né? Se a gente não tem esse estado, Santo Agostinho, falei no Newton, lembrei Santo Agostinho. E aí eu acho que fala do que você está dizendo, da gente ter que ter meu ponto de vista. Né? Santo Agostinho foi um sábio que, enfim, escreveu mais de 90 livros de matemática, música, física, anatomia, filosofia, e ele conta essa tradição que um dia ele teve um sonho que ele estava muito agoniado querendo explicar tempo, a criação, Deus, né, o livre-arbítrio, a graça, aquilo estava uma tempestade dentro da cabeça dele, e ele era uma pessoa muito racional, né, aquilo tava... E aí, nesse sonho, ele também estava numa praia, por isso eu me lembrei. E ele chega assim, vê uma criança cavando a areia, aí pegava assim com uma concha água e jogava ali dentro. Aí ele chegou perto da criança, olhou e falou assim, interessante, mas o que você está fazendo? Eu estou querendo guardar o mar aqui. Aí ele falou assim, mas você está vendo que o tamanho do mar não pode caber aí? Aí aquela criança se transforma num anjo com uma voz e fala assim, e como você quer definir a consciência criadora divina que é infinita, colocando no espaço infinito da sua mente? Nossa. Esse mar não cabe ali, você tem que aumentar, no mínimo. Então, assim, existe um campo, a meditação, hoje tem cientistas que meditam antes de começar as suas elucubrações, né, matemáticas, ou o que seja, em que campo que ele está ali dentro. Hoje há cientistas, essa geração nova que tem muita gente hoje que entende que precisa abrir as suas fronteiras. Né? E eu acho que o trabalho, eu não sou um cientista, mas o trabalho que a gente pode fazer tendo essa experiência toda é deixar dados para que possam ser, porque esse fenômeno da materialização, voltando ao nosso tema, né, do ectoplasma, é peculiar a todo ser humano. Então, assim, é lógico que a gente tem hoje médiums, que a gente chama de efeito sensitivo, de efeito físico, que são aqueles que aparecem com mais intensidade. Mas a gente sabe que o potencial é comum. Então, como é que a gente pode chegar numa civilização do futuro em que esse processo possa ser utilizado no sentido da evolução da raça, da evolução da sociedade, né? Para fazer o bem? Que hoje a gente faz, como eu falei, a base é 40 anos sobreviveu esse trabalho porque ele se dedicou à cura, ao tratamento. Né? E eu sou cria do Luiz da Rocha Lima. Né? Para mim, ele é um guru. Eu convivi com ele durante 15 anos.
gente teve mais felicidade que eu, convivi até mais tempo, mas 15 anos integrais, aprendendo com ele, e ele era um cientista, mas ele sabia exatamente aonde a ciência devia entrar, e aonde devia entrar a tradição espiritual para que uma coisa não conflitasse, não atrapalhasse a outra, né? Como você está colocando isso agora, né? Se você unir toda a tua trajetória lá no Lar de Frei Luís, durante o tempo que você teve junto com ele, depois sem a presença dele, né? E depois a casa de Padre Pio nesse tempo inteiro, né? Unindo as duas coisas, né? Resume, é difícil, tá? Estou imaginando a pergunta que vem aí, se eu vou ser capaz de responder, mas diga lá. Gente, eu não sei nem de onde eu tiro essas coisas, sabe? Eu acho que eu fico com insônia de noite, fico pensando, o que eu vou perguntar para esse pessoal para eu aprender que até agora eu sou uma eterna aprendiz. A gente sabe que é contínuo, o aprendizado é sempre, não existe um lado só, né? Pois é, enfim. Resume uma frase, os ensinamentos que você adquiriu lá do Lar de Frei Luís e continua, né, a continuidade agora com a casa de Padre Pio. Uma frase. Que frase é essa forte para você? Uau. E que vai ser capaz, talvez, de manter você ainda pesquisando ou, enfim, vivenciando essas experiências. Eu diria o seguinte: levantar a cada dia com a sensação de que ele pode ser para sempre ou pode ser o último. E isso faz de cada dia um depósito sagrado que a gente tem em mãos para fazer o melhor, para buscar, e não é fácil, né? É muito difícil, a gente é atropelado por nós mesmos. E cada dia seja, aí eu estou copiando, estou plagiando uma figura, tá? Chamada Jesus Cristo. Estou entendendo. E disse o seguinte: a cada dia basta o seu trabalho. Isso para mim é de uma ciência absoluta, porque quando ele diz isso, ele está dizendo, pondo o tempo no seu lugar. Porque para nós o tempo é aquela coisa, né? Linear, pesada, muitas vezes, né, quando a gente olha, ou não, que passa muito rápido. Mas é o seguinte: a cada dia basta o seu trabalho. Um dia pode ser algo que transforme. Então, o dia tem que ser entendido, eu diria assim: faça de cada dia um momento sagrado, onde a gente pode, como aprendizes eternos, né, entender mais o que seja a natureza da vida. Se eu posso naquele dia aprender mais coisas, se eu posso naquele dia ser melhor, no outro também, ter mais compaixão, ter mais compreensão e poder fazer com que isso seja materializado. Estou te falando, isso é tudo teórico, tá? Porque pergunta se eu consigo. Tá bom, mas já que você falou que isso tudo é teórico, né? E a gente teórico, tem que ser aplicado. A gente bate todo dia, a gente bate de conta com a gente mesmo, né? A gente vai ter que encerrar o nosso bate-papo aqui nesse momento. Então, já que é teórico, não é? Você, por gentileza, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir. Uma mensagem que você gostaria que ficasse registrada. Se há uma mensagem, eu acho que é sobre as lições que a gente aprende a cada dia, tomá-las e aplicá-las, né? E insistir. E quero dizer o seguinte: tudo que eu falei aqui não tem a mínima intenção de proselitismo, de convencer. Eu estou compartilhando experiências, né? Com toda franqueza, né? Isso foi muito importante na minha vida. Nem todas as pessoas da vida que eu compartilho puderam ver isso. A vontade que a gente tem é que todas possam compartilhar um dia. Mas enquanto não é verdade, se a gente pode lançar ao mínimo um grãozinho de curiosidade, né, de reflexão para cada um que estiver, né, conosco aqui através de assistir esse nosso encontro, para mim, se isso houver, essa curiosidade possa levar a bons resultados, não precisa nem acreditar nisso tudo, mas levar a bons resultados, já valeu. Acho que já valeu muito. E aí, gratidão, a paciência de vocês e a tua, né, Miriam? Eu tenho que te agradecer muito, dizer para você que eu me sinto honrada de poder te receber aqui no Canal Médico e dizer para vocês que estão aí que vocês lembrem-se de se inscrever no canal, de curtir, de comentar e principalmente de compartilhar, porque eu sei que nesse momento que nós estamos atravessando, muitas pessoas estão precisando de se sentir acolhidas, né? E eu acho que faz parte do nosso momento atual que a gente possa ampliar esse olhar mais compassivo, mais empático, porque o momento está chegado. Um beijo no coração de vocês, fiquem bem, fiquem em paz. Até a próxima, porque você vai voltar. Querida. Obrigada. Paciência.